Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Gabriel Battle e nós estamos em mais um vídeo do nosso plano de leitura bíblico anual aqui no nosso canal. E eu quero desejar a você um dia maravilhoso na presença de Deus. Esse vídeo aqui corresponde ao dia 8. No dia 8, no nosso plano de leitura bíblico anual, a gente tem que ler alguns capítulos bastante interessantes, que são desde o capítulo de número 25 até o capítulo de número 27. E nesses capítulos a gente tem muita coisa, muita história bonita da parte de Deus, e eu quero começar a compartilhar um pouquinho desses princípios com você nesse momento. Vamos lá. No capítulo 25 é muito interessante ver a transição, né? Que transição, pastor Gabriel, do protagonismo do livro. O protagonista do livro, até então, desses capítulos de Gênesis, era muito voltado para Abraão. E quando a gente estuda a Bíblia Sagrada, a gente percebe a mudança, que não é mais Abraão o foco, agora se torna Isaac. Você vai ver o livro de Gênesis mudando o foco de protagonista algumas vezes. Por exemplo, o livro começa como Adão, aí vai para Noé, aí pouco tempo depois a gente tem Abraão como personagem principal. Talvez o personagem mais relevante do livro de Gênesis seja justamente Abraão, pois ele foi o pai da fé, pois ele foi quem começou todo esse projeto maravilhoso, né, que Deus começou na vida dele. Só que a partir do capítulo, até já do capítulo 24 e entrando no 25, a gente vê a transição disso. Que agora o personagem principal vai ser Isaac. E a gente vê que todo o cuidado do Senhor em preparar Isaac para que ele pudesse dar continuidade à promessa de Deus em Abraão. E é muito bom ver isso. Como o Senhor é um Deus geracional, Deus não está interessado somente na sua vida. Escute isso. Deus não está interessado somente na sua vida. Aqui na Igreja Pão da Vida nós estamos no ano da aliança. O ano da aliança é quando nós entendemos que Deus está muito interessado em mim, no meu filho, no filho do meu filho, no filho do meu filho, e aí de geração em geração. Deus é um Deus geracional. Ele não faz um compromisso somente com uma pessoa, ele faz um compromisso de aliança com uma família. Deus é Deus de família. E agora você vê o compromisso de Deus que está se estendendo sobre a vida de Isaac pela fidelidade a Abraão. Por fidelidade a tudo que o Senhor fez com Abraão, o Senhor agora vai também abençoar Isaac. E pastor Gabriel, o que é que isso faz diferença na minha vida? Se você for fiel ao Senhor, se você for comprometido com Deus, essa mesma bênção, essa mesma fidelidade, essa mesma comprovação de que Deus é na sua vida também se estenderá sobre a vida dos seus. Abraão sabia disso, por isso que ele foi tão cuidadoso em preparar uma esposa para o seu filho, uma mulher temente, uma mulher servidora. No capítulo número 24, a gente vê Deus também fazendo milagres na vida de Isaac. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Deus já tinha se revelado a Abraão, já tinha feito milagres com Abraão, já tinha sido protetor, provedor, e agora o Senhor está novamente fazendo isso também com Isaac. A história se repete. Isaac também tem uma mulher que é estéril. No capítulo de número 25, no verso de número 21, diz: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele. E Rebeca, mulher de Isaac, ficou grávida. Aqui a gente vai ver o momento em que duas nações surgem no ventre de Rebeca. Se você, como você já leu o texto, você vai ver na continuação que dois bebês estavam lá, gêmeos, e brigavam entre si. E Isaac, perturbado, consulta o Senhor e Deus diz: é porque aí tem duas nações. E o Senhor dá até uma palavra profética a respeito de que o maior serviria o menor. Como assim foi? Mas o foco dessa mensagem devocional de hoje, dessa palavra de hoje, e que eu acho que talvez seja um dos pontos mais incríveis desse conjunto de capítulos, é justamente o desfecho do capítulo 25. Quando no verso 28 e no verso 29, 30, 31, 32, você vai ver Esaú vendendo sua primogenitura. No verso 29 diz: Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha, essa coisa avermelhada aí, pois eu estou exausto. Jacó respondeu: primeiro me venda a sua primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome.
De que me vale o direito de primogenitura? Jacó disse, então jure. Foi assim então que Esaú jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Eu poderia comentar muitas outras coisas a respeito desse capítulo, mas eu quero focar nisso. E quero dizer para você, não troque uma herança eterna por um prazer momentâneo. A vida com Deus, ela é pautada assim, de pessoas que muitas vezes trocam a herança eterna, uma bênção que vai durar por toda a sua vida, por um prazer momentâneo. Você tem que entender aqui que o que estava em jogo não é simplesmente um direito de primogenitura, era uma bênção, era uma palavra específica, preparada, uma palavra de bênção que só poderia ser dada a um dos dois. E essa palavra iria definir, iria ser norte, iria arrumar a jornada de Esaú ou a jornada de Jacó. Esaú chega com fome, chega com suas necessidades momentâneas e despreza o direito de primogenitura. Será que a gente, pela necessidade do momento, será que a gente, pela pressa do momento, pela angústia do momento, nós não estamos desprezando aquilo que é eterno para saciar uma fome passageira? Se Esaú aqui tivesse jejuado, ele teria sido abençoado. Será que a gente não deve jejuar um pouco mais ao invés de saciar o momento, ao invés de saciar a necessidade da hora, a necessidade do segundo que passa, porque necessidade é agora e já não é amanhã. As necessidades mudam. As necessidades, elas são levadas e, assim como o vento, ela é muito transitória. Talvez a sua necessidade hoje seja a comida, talvez a necessidade seja um relacionamento, talvez a necessidade seja uma providência financeira, talvez seja uma saúde. Mas se você negocia as suas necessidades com aquilo que é eterno, com aquilo que vai durar por toda a sua vida, você perde o privilégio. Você perde a bênção. Foi exatamente isso que aconteceu com Esaú. Foi exatamente isso que aconteceu com Esaú. Dele ter olhado e se importado muito mais com a comida que entrava pela boca do que com o óleo que descia sobre a cabeça. Então pense nisso, meu irmão. Será que a comida que sacia o corpo é mais importante do que a bênção, do que a comida que sacia o espírito? Gênesis capítulo 26, a gente vê Deus de maneira extraordinária sustentando Isaac na terra dos filisteus. Isso aqui cabia até outro vídeo para a gente falar sobre. E no capítulo 27 a gente vai ver todo o desfecho dessa história, dessa rivalidade entre Jacó e Esaú, da maneira como tem todo esse processo familiar, e você vai ver a grande bênção que Esaú perdeu. Qual foi a bênção? Está no capítulo 27. No verso de número 27 diz assim: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, a fartura do trigo e do vinho, que povos venham e sirvam você, que as nações te reverenciem, que você seja senhor dos seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito todo aquele quem te abençoar. E assim aconteceu que Isaac abençoou a Jacó. Essa foi a bênção que Esaú perdeu. Uma bênção de você será cheio de fartura de trigo e de vinho. Você verá a exuberância da terra, ou seja, o melhor dessa terra será seu. Você receberá o orvalho do céu, ou seja, terá um direcionamento de Deus específico para a sua vida. Você vai ser maior do que seus irmãos. Você vai ser abençoado por todos que te abençoarem, serão abençoados também por meio de sua vida. E todos aqueles que tentarem contra você serão malditos. Essa foi a bênção que Esaú perdeu. Não perca a bênção. Ela vale mais do que um prazer momentâneo. Querido, espero que essa reflexão, ainda que curta, tenha falado ao seu coração. E se você não é inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever aqui embaixo. Por favor, se inscreva, ative esse sininho logo aí e que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.